sem solução, vem solidão, machuca o coração. Mas quando eu voar para além daqui, alçar meu voo ao paraíso, não vou mais chorar, não vou mais sofrer, nos braços eternos de Deus irei descansar. Vou voar, vou voar, vou voar, além dos rios e montanhas eu irei morar. Vou voar, vou voar. Glória a Deus, aleluias. Por gentileza, convido a todos a se colocarem sobre os vossos pés, para darmos abertura a essa 11ª Madenac e oficializar este congresso, pastor presidente na direção. Graças a Deus. Nesse momento, com muita alegria, eu saúdo a todos presentes com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Nesses dias 3, 4 e 5 de abril do ano de 2026, realiza-se neste espaço Ebenezer o 11º encontro de mocidade da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Nova Aliança de Combinado Tocantins, o 11º Madenac, com o tema Jovem Cheio do Espírito Santo para esta geração. Que nestes 3 dias, todos nós, congressistas, sejamos cheios do Espírito Santo. Que Deus derrama da sua glória e do seu poder. Rogamos ao Pai Celestial que transforme vidas, que traga renovo espiritual, batismo com o Espírito Santo e muitos milagres e maravilha em nosso meio. Ele é o dono de tudo, é o dono do poder, é o dono da glória, tudo é dele e tudo será para ele. Aleluia! E nesses 3 dias vamos juntos estar buscando neste objetivo a presença gloriosa do Senhor, e as portas do inferno não prevalecerão contra a obra do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Sabemos que operando Deus, quem impedirá? Gostaria que todos repetissem comigo: operando Deus, quem impedirá? Novamente, operando Deus, quem impedirá? Então, sendo assim, enaltecemos ao nome deste Deus em uma oração de agradecimento a dele e pedindo a ele que venha confirmar com as ricas bênçãos dos céus tudo isto que nós rogamos e que vamos pedir a ele. Ora comigo. Pai das maravilhas, é no nome do Senhor que mais uma vez a igreja reúne para agradecer, e juntamente com a igreja estão nossos amigos, estão nossos irmãos, irmãos de perto, irmãos de longe, aqueles que vieram pela primeira vez, aos nossos amigos que atenderam o convite para estarem aqui. Senhor, obrigado pelas caravanas que vieram, aquelas que ainda hão de chegar. Obrigado pelos livramentos, obrigado pela proteção. Senhor, que a cidade de Combinado durante esses 3 dias seja impactado pela glória do Senhor. Venha confirmar, meu Pai,
com milagres e maravilhas, salvação de almas, restauração, Senhor. Deus, toma a direção desta festividade, desse 11º Congresso de Jovem. Meu Pai, venha cercar este ambiente com a Tua glória, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. Sendo assim, eu vos declaro aberto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podei vos assentar. Meu muito obrigado. Deus. Temos a honra de recebermos com bem-vindos os demais pastores, líderes deste campo do Ministério Nova Aliança de Combinado Tocantins. Primeiro, o vice-pastor William Vieira e sua esposa, pastora Rafaela Versiani. Segundo, o vice-pastor Antônio Pereira Bastos e sua esposa, pastora Marlene. Terceiro, o vice-pastor Jean Figueiredo e sua esposa, pastora Ednaide Montenegro. Quarto, o vice-pastor Ailton Alves e sua esposa, pastora Lili Barbosa. Quem é esta que vem vindo do deserto alegremente? Como coluna de fogo, é a igreja militante. Ela está bem perfumada com perfume do Oriente. Salomão foi quem viu tudo e escreveu tão diferente. Está escrito em Cantares essa mensagem importante. Tu és formosa, amada minha, tu tens perfume angelical. Venha comigo no meu banquete, esse é o convite especial. Eu vou te mostrar de perto tudo que é certo, que é real. Na sala do meu banquete, nas mansões celestiais. Glória a Deus! Glória a Deus! Quem é esta que vem vindo do deserto alegremente? É a noiva do meu filho, com as vestes desbrilhantes, que deixou as ilusões e as paixões do mundo errante. Nesse dia cumpriu tudo que alguém escreveu antes. Vai morar junto comigo e viver pra todo sempre. Oh, Ramantarabagai, Perfume angelical. aleluia! Meu banquete é o convite especial. Eu vou te mostrar de perto tudo que é certo, que é real. Na sala do meu banquete, nas mansões celestiais. Tu és formosa, amada minha, tu tens perfume angelical. Venha comigo no meu banquete, esse é o convite especial. Eu vou te mostrar de perto tudo que é certo, que é real. Na sala do meu banquete, nas mansões celestiais. Eu vou te mostrar de perto tudo que é certo, que é real. Na sala do meu banquete, nas mansões celestiais. Aleluias! Temos a honra de vos apresentar os líderes de jovens da igreja sede do Ministério Nova Aliança de Combinado Tocantins. Sejam bem-vindos, o Wender Moreira e acompanhado de sua esposa Rosiane Mendes. Charles Vieira, acompanhado de sua esposa Jaqueline. Sei que muitas provações tens passado, a cruz tão pesada a ferir os ombros teus. E nessa prova tu pensas que
está sozinho, não desista no meio do caminho. Ouça o que manda dizer teu Deus. Quando passares no meio das águas, não te afogará, e no meio do fogo não te queimarás. Não estás sozinho, eu estou contigo. Não temas, sou teu Deus, sou teu Senhor. Fora de mim não há Salvador. Não temas, eu estou contigo. É Deus quem te levanta e te ajuda. Ele não te deixará, nem te desamparará. Prometeu estar contigo e não falhará. Não desanimes, mas por ele clama. Se ele te prova, é porque te ama. Quando passares no meio das águas, não te afogará, e no meio do fogo não te queimarás. Não estás sozinho, eu estou contigo. Não temas, sou teu Deus, sou teu Senhor. Fora de mim não há Salvador. Não temas, eu estou contigo. Quando passares no meio das águas, não te afogará, e no meio do fogo não te queimarás. Não estás sozinho, eu estou contigo. Não temas, sou teu Deus, sou teu Senhor. Fora de mim não há Salvador. Não temas, eu estou contigo. Sou teu Deus, sou teu Senhor. Fora de mim não há Salvador. Não temas, eu estou contigo. Aleluia, Jesus amado, aleluia. Receberemos com gratidão os preletores e o coordenador geral de eventos. Sejam bem-vindos, pastor presidente Aldair Gonçalves Dias, jovem Uriel Vitor, pastor Ismael acompanhado de sua esposa Deusilene, evangelista Erisvaldo acompanhado de sua esposa Deliane, evangelista Arthur Henrique acompanhado de sua esposa Ana Caroline, pastor Gesiel Mendes acompanhado de sua esposa Maria Helena. A palavra do Senhor diz em Salmo 126, versículo 6: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Desbravando o trabalho, Deus usa estes vasos como herói semeador. Muitas vezes em seu caminho passa por entre espinhos, mas também encontra flores. Cada alma que ele ganha, sua alegria é tamanha, suas forças se renovam. Pregadores vai em frente, semeando a semente, é grande a sua obra. Vai gemendo, vai chorando, a semente semeando para o pobre pecador. Em seu peito tem a chama e de paixão pelas almas ele chora de amor. Cada alma que ele ganha, sua alegria é tamanha, suas forças se renovam. Pregadores vai em frente, semeando a semente, é grande a sua obra. Vai nessa tua força, homem de Deus. Deus é contigo.
verdade daquele que me ganhou. Cada alma que ele ganha, sua alegria é tamanha, suas forças se renovam. Pregadores, vai em frente, semeando a semente, é grande a sua obra. Pregadores, vai em frente, semeando a semente, é grande a sua obra. Primeiro Madenac com o tema Jovens cheios do Espírito Santo para essa geração. Geração essa que tem vivenciado, buscando prazeres e entretenimentos. Geração essa que tem se conformado com os desejos mundanos. Geração essa que não busca Deus, não busca direção na Bíblia, que é a palavra da verdade. Geração essa que esqueceram que um dia Jesus, aquele que de braços abertos deu a sua vida no Calvário, Ele irá voltar e todos irão ter que prestar conta diante do juízo final. Mas muito me alegro porque Deus me escolheu, Deus me sustentou. Estou aqui para vos dizer: Deus ainda tem um grande exército de remanescentes na terra. Vos apresento o conjunto heróis da fé, jovens que são anônimos nas redes sociais, mas que são conhecidos no céu de glória. Jovens que priorizam os princípios doutrinários, valorizando os saudosos irmãos que tanto se dedicaram na doutrina, mas que já dormem no Senhor. Aqui tem sim jovens, jovens que leram a Bíblia Sagrada, jovens que oram e que consagram ao Senhor. Deus tem nos sustentado, Deus tem nos conservados e separados, e de vitórias em vitórias estamos dizendo: ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Somos rejeitados, até caluniados por este mundo, mas são esses jovens que acreditam que os sonhos e projetos, quem concretiza é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo nosso Deus. Aleluia! O sonho que Deus te dá, jovem, Ele cumpre, Ele cumpre, Ele cumpre porque Ele é fiel. Adore um pouco mais, busque um pouco mais, ore muito mais, e o Espírito Santo nestes 3 dias, Ele transbordará na sua vida. Tem unção de Deus aí, igreja? Onde estão os jovens cheios do Espírito Santo para essa geração? Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me, me fiz exclusivo só pra te servir. Meu Deus, envia-me.
por gentileza, convido a todos a se colocarem sobre vossos pés para entoarmos o hino nacional. E convido também para que todos, juntamente com esse conjunto da Almadená, que possamos dizer: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Certo dia, um pastor norte-americano por nome de Billy Graham estava orando por muitas nações. E ele apresentava ao Senhor as bandeiras dessas nações. Mas ao passar na frente dessa bandeira brasileira, Billy Graham, homem de Deus, ele olha essa bandeira e para. Olhando para essa bandeira, Billy Graham profetiza que o Brasil seria o celeiro espiritual do mundo, que muitos profetas do Senhor sairiam desse lugar. E ele declara que um grande avivamento, que abalaria os quatro cantos da terra, nasceria desta nação. Deus é fiel e Ele cumpre promessas. Brasil, 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 a nação brasileira vai contemplar o que Deus já está fazendo nesses últimos dias na terra. Um avivamento que abalará o mundo para mostrar que Deus é
que é santo. Respeitamos e consideramos a nação de Israel como nos manda a palavra do Senhor, pois Ele nos diz: eu abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E um dia o próprio Jesus voltará para libertar o Estado de Israel. O Estado do Tocantins tem aproximadamente 1.586.859 habitantes. E nós cremos que todos os jovens desse estado sejam alcançados com a genuína palavra da verdade. Que nessa cidade de Combinado, com aproximadamente 4.756 habitantes, Deus restaure jovens, Deus liberte jovens, Deus levante jovens com propósito para incendiar esta cidade, cheios do Espírito Santo de Deus. Que nessa igreja, Assembleia de Deus, Ministério Nova Aliança de Combinado Tocantins, que todo esse exército de jovens sejam instrumentos de Deus para impactar o mundo. Jovens com a verdade, jovens que sonham com o céu, jovens cheios do Espírito Santo de Deus, jovens que transbordam a glória de Deus. Que essa 11ª Madenac sejam 3 dias de batismo com o Espírito Santo, sejam 3 dias de renovo espiritual, pois a glória ela é dele, o poder vem dele, essa juventude inteira pertence a ele. E nessa noite, nesse congresso, nós adoramos exclusivamente a ele. Ei, não fique assim pensando que tudo acabou. Ei, não fique assim pensando que não tem mais jeito. Lembra de José, foi jogado em uma cisterna. Lembra de José, vendido como escravo aos mercadores. Lembra de José. Mas a Bíblia diz assim que ele tornou-se governador. E aqueles que haviam vendido, tentando destruir seus sonhos, tiveram que se humilhar depois. Sabe, sei que é difícil quando a prova vem, faz a gente chorar. Sabe quantas vezes lágrimas do rosto enxuguei.
sei a dificuldade que você está passando, mas os planos de Deus são maiores sobre a sua vida, assim como foi na vida de José. E mesmo sendo desprezado, ainda assim confiou em Deus. Entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Sabe quantas vezes lágrimas do rosto enxuguei? José, filho de Jacó, jovem de 17 anos de idade, sua história nos ensina sobre fé inabalável, resiliência e perdão mesmo diante da circunstância. José foi traído pelos seus irmãos. José perdeu a túnica que ganhou de seu pai. Sabe o que eu quero te dizer? Você pode até perder o que o homem te dá, mas o que Deus te deu ninguém toca. É inegociável. José perdeu a túnica, mas não perdeu os sonhos do Senhor na sua vida. Pegaram José, jogaram dentro de uma cisterna, mas como providência de Deus, o poço estava sem água. Ei, jovens, quando se sentirem no fundo do poço, saiba, Jesus já está lá. Quando olhar para um lado e para o outro e não ver mais solução, o nosso melhor amigo Espírito Santo, ele te abraça e você vai conseguir cantar assim, ó. Então pegam José, retiram da cisterna, vende como escravo para uma caravana que passava naquele lugar. Sabe o que eu quero te dizer com isso? É que Deus tem um propósito na sua dor. Mesmo não entendendo, continue caminhando, porque as promessas do Senhor vão se cumprir na sua vida. Chegando ao Egito, foi trabalhar na casa de Potifar, onde foi caluniado por fugir e rejeitar os prazeres do mundo. Fazendo isso, deixou parte de suas vestes para trás, porque no seu coração tinha um propósito de ser um jovem fiel a Deus. Lá na prisão, naquele calabouço tão frio, José tinha intimidade com o Senhor, e dentre os demais presos o Senhor se manifestava através da vida de José, de maneira que dia após dia era assim, ó, servir.
Deus restaura José, dando-lhe interpretação de sonhos, e diante de Faraó, rei do Egito, ele é nomeado governador exatamente assim. Acharia porventura um jovem como esse, em que há o Espírito Santo de Deus? E onde estão os jovens cheios do Espírito Santo de Deus para esta geração? Deus está conosco, jovens cheios do Espírito Santo de Deus para esta geração. E se crermos, convido toda a igreja para ficar de pé e juntamente com esta juventude pedir a Deus para que derrame poder, unção, autoridade, batismo com o Espírito Santo, renovo, que Deus venha operar, porque enquanto nós pedimos, o Senhor está mandando sobre nós cura, bênção e libertação. Por isso hoje vos declaro, aqui ainda tem uma geração que está de braços levantados, pedindo a Deus para que derrame poder, 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 poder. Jovens dessa 11ª Madenac, quer ter a presença do Espírito Santo de Deus? Sejamos diferentes, diferentes deste mundo. Obedeça, obedeça, obedeça a palavra de Deus. Adore um pouco mais, busque um pouco mais, ore muito mais. Nesta noite tem um som aqui, tem glória de Deus aqui. O de repente, como no dia de Pentecostes, está derramando aqui. Jesus se faz presente aqui. Tem poder, poder, poder De Deus aqui. Vai subindo
devagarzinho, como o voo da gaivota, vai seguindo seu caminho. O crente chora ao ouvir a voz divina na mensagem que é pregada, como água cristalina. E o poder de Deus invade a igreja e os obreiros. Até as crianças choram diante do Deus verdadeiro. E o inferno fecha as portas e os demônios vão fugindo. É fogo santo, é labareda, é o poder de Deus caindo. Glória a Deus, aleluia. Deus nessa noite procura vasos para que Ele possa usar nesta geração. Se você quiser sentir a mão de Deus te abençoando, olhe para o lado e veja teu irmão se alegrando. Posso ouvir línguas estranhas, sinal de grande avivamento. Seja batizado agora, já chegou o teu momento. E o poder de Deus invade a igreja e os obreiros. Até as crianças choram diante do Deus verdadeiro. E o inferno fecha as portas e os demônios vão fugindo. É fogo santo, é labareda, é o poder de Deus caindo. E o poder de Deus invade a igreja e os obreiros. Até as crianças choram diante do Deus verdadeiro. E o inferno fecha as portas e os demônios vão fugindo. É fogo santo, é labareda, é o poder de Deus caindo. É fogo santo, é labareda, é o poder de Deus caindo. Se você quiser sentir. Glória a Deus. Apenas sua história ficou de um homem que no templo gritava:
Eis-me aqui, me deu uma esmola. Na porta formosa ele clamava. Há muito tempo ele ali estava, esperando alguém e lhe desse uma esmola, um bocado, uma moeda qualquer. Que esperança tem um homem que nasceu atrofiado? Que esperança tem? Que esperança tem um aleijado que sequer firma os pés do chão? Que esperança tem? Que esperança tem? Se desde o ventre era esse o seu destino, se não uma moeda, um favor de alguém. Mas vem chegando dois ungidos, duas vidas revestidas de poder e unção. Gritava o homem na porta formosa: dá-me uma esmola, por favor. Pedro então respondeu: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu lhe dou. Levanta em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? O paralítico andou. Onde tem ungido, tem poder de Deus. Onde tem ungido, o milagre vem. Onde tem ungido, algo acontece. Onde tem ungido, cheio de poder. Onde tem ungido, não falta esperança. Onde tem ungido, o céu se abre. Aqui tem poder e unção neste lugar. Aleluia! Aonde está o jovem cheio do Espírito de Deus para esta geração? Vem chegando dois ungidos, duas vidas revestidas de poder e unção. Gritava o homem na porta formosa: dá-me uma esmola. Ele então respondeu: não tenho ouro, mas o que tenho eu. Sabe o que aconteceu? O paralítico andou. Onde tem ungido, tem poder de Deus. Onde tem ungido, o milagre vem. Onde tem ungido, algo acontece. Onde tem ungido, cheio de poder. Onde tem ungido, não falta esperança. Onde tem ungido, o céu se abre. Poder e unção neste lugar.
Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Mais uma vez eu saúdo a todos presentes na paz do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus por esta rica oportunidade que Ele concede para nós de poder estar reunido mais uma vez neste espaço para uma finalidade, para nós anunciar o Evangelho e receber a presença de Deus nas nossas vidas. Desta feita, neste congresso de jovens, deste ministério, que Deus venha abençoar a cada um de uma forma especial. Eu quero nesta noite, como nós não queremos prolongar tanto, temos um horário para nós finalizar o trabalho, eu já quero aqui estar fazendo as apresentações das nossas congregações. Nós vamos fazer a apresentação amanhã à noite, mas gostaria de estar apresentando alguns irmãos, amigos, autoridades aqui presentes nesta noite, para demonstração da nossa alegria de ter vocês conosco. É nós estar reconhecendo, estar recebendo vocês como bem-vindos nesta noite. Eu vou estar lendo aqui alguns nomes que estão presentes neste congresso de jovens. Nós queremos apresentar ao prefeito da cidade, o senhor Johnny Mendes, e a primeira-dama Letícia. Família, gostaria que coloque sobre os pés o prefeito e a primeira-dama. Também, ainda o prefeito continua de pé, por favor. Gostaria de estar apresentando aos vereadores aqui presentes. A vereadora Silvânia Belo está conosco. Queremos também pedir ao seu esposo, a família, para colocar de pé. O vereador Marlúcio também está presente. O vereador também, família, para nós uma alegria. O vereador Adelício Cavalcante, da nossa igreja, ele está aí trabalhando. O vereador Adelício está ali. Para nós é uma alegria de poder receber essas autoridades aqui presentes. O que a igreja quer dizer para eles? São bem-vindos. Deus abençoe, poder vos assentar. Muito obrigado pela vossa presença. Queremos estar pedindo o tenente Delso Martins, está representando o major Wallace, que não pôde estar, mas ele está representando. Para nós é um prazer de estar recebendo o tenente aqui conosco. Só está o senhor, tem mais alguém com o senhor? Só ele. Para nós é uma alegria que diremos bem-vindo, em nome de Jesus. Leva um abraço ao major Wallace, a nossa pessoa. Deus abençoe, muito obrigado. Queremos pedir o ex-prefeito Lindolfo, vai estar em nosso meio, ele e a esposa. Cadê o ex-prefeito? Está em nosso meio. Aí está lá atrás, que diremos eles bem-vindos, em nome de Jesus. Deus abençoe, nosso muito obrigado por estar aqui. Queremos apresentar aos irmãos da Igreja Missão, que está nos visitando ali, os irmãos da Igreja Missão de Roda Velha, Bahia. Os irmãos de Roda Velha, Bahia, cadê os irmãos da Igreja Missão de Roda Velha, Bahia? Está ali. Que diremos, irmãos, bem-vindos, em nome de Jesus. Os irmãos da Igreja Missão aqui de Combinado, os irmãos da Igreja Missão aqui de Combinado, está aqui, o nosso irmão faz parte da banda de música. Que diremos, bem-vindos, em nome de Jesus. Os irmãos da Igreja Madureira aqui de Combinado, os irmãos da igreja, ali estão os demais irmãos, cadê os demais irmãos? Que diremos aos irmãos, bem-vindos, em nome de Jesus. Deus abençoe, muito obrigado.
aos irmãos que ali da igreja Madureira, lá do Azuis. Cadê os irmãos que está conosco? Ali está o nosso irmão, né? Prazer revê-lo o Senhor novamente. Que diremos? Bem-vindos, em nome de Jesus, que Deus abençoe. Temos alguns irmãos de Brasília que está conosco. Cadê os irmãos de Brasília? Nossa, ali estão os nossos irmãos, para nossa alegria. Tem mais alguém? Só tem uma carta aqui do irmão de Brasília também, mas esses aqui são os irmãos que diremos. Bem-vindos, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigado por vir estar conosco. E nós diremos: sois bem-vindos. Que Deus abençoe vocês. Nós ficamos satisfeitos com a presença de vocês, tá? Muito obrigado. Podem vos assentar. Obrigado, igreja. Estamos aqui com a carta de recomendação que apresentamos à Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, ali em Brasília. O nosso irmão Natan Sarles Almeida Machado Nunes, que esta carta, membro desta igreja desde há tempo, por achar em comunhão, recomendamos para que o recebais no Senhor, conforme usa fazer os santos. Cadê o nosso irmão? O irmão ali está. Que nós diremos, nosso irmão, bem-vindo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe o nosso irmão. Meus irmãos, a gente até tinha acertado, a igreja tinha acertado com um cantor para estar cantando hoje, mas ele chegava ontem à tarde, quando os irmãos já estavam indo para buscá-lo no aeroporto. Ele mandou informar que houve um problema na conexão, a passagem, e não foi possível ele aqui estar. E por isso não houve apresentação deste cantor, porque ele não está presente. E nós vamos dar continuidade na obra do Senhor. Nós vamos estar aí para glorificar o nome do Senhor Jesus. Quero nesta noite estar ouvindo o cantor Adenilton louvar a Deus com hino, e logo após já vamos estar passando para a pregação da palavra de Deus. Amanhã nós faremos as demais apresentações aos nossos irmãos, aos pastores do nosso ministério. Amanhã faremos as apresentações. Que Deus abençoe. Cadê o cantor Adenilton? Já está vindo aqui. Nós vamos estar ouvindo ele louvar a Deus e já passamos para a pregação da palavra de Deus. Graças a Deus. Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos alegres nessa noite, com essa oportunidade maravilhosa. Já sentimos a presença do Espírito Santo nesse lugar. E com certeza Ele vai continuar operando, porque Ele é o dono desta festa. Louvado seja Deus.
Parece até que você perdeu esta guerra, que desse jeito a tua história se encerra. Parece que foi ilusão cada promessa. Do jeito que as coisas andam, não vai haver mais festa. Mas é desse jeito que o teu Deus trabalha, com o rugido inimigo ao derredor. Não se espante, cante, que o teu canto é uma arma. Só Deus levanta o abatido que está no pó. Deus está agindo, você não está só. Vai haver surpresa, vai ter gente te abraçando e te dizendo: eu não acreditei. E é assim que Deus escreve a sua história e cala os seus inimigos de uma vez. Vai haver surpresa, vai ter gente te abraçando e te dizendo: eu não acreditei. E é assim que Deus escreve a tua história e cala os seus inimigos de uma vez. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. É Ele quem manda na casa, louvado seja Deus. Parece até que você já foi excluído, que a tua história não interessa a ninguém. Tem tanta gente tão importante na sua frente, e cada dia que se passa parece tão distante. A vitória que você tanto espera, mas Deus trabalha com uma programação. Nada acontece antes de chegar a hora. Vocês não morrem enquanto não acontecer o que Deus determinou para sua história. Vai haver surpresa, vai ter gente te abraçando e te dizendo: eu não acreditei. E é assim que Deus escreve a sua história e cala os seus inimigos de uma vez. Vai haver surpresa, vai ter gente te abraçando e te dizendo: eu não acreditei. E é assim que Deus escreve a tua história e cala os seus inimigos de uma vez. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe o cantor Adenilton. Gostaria de convidar a todos presentes, mais uma vez, por gentileza, a se colocar sobre os vossos pés. Nós vamos estar orando aqui para o pregador. Quero convidar aqui o pastor Erisvaldo, que à frente, quem vai assumir este microfone para transmitir a nós a santa e poderosa palavra de Deus. E que esta palavra ela venha tocar ao seu coração. Oramos. Senhor Deus, Pai que estás nos céus, graças te damos, ó Deus, por esta rica oportunidade. Aqui está o teu filho, o pastor Erisvaldo, que passarei esse microfone às mãos dele. Pai, que a partir deste momento, dentro de poucos minutos, ele seja um canal de bênção para todos aqui presentes. Que a palavra do Senhor, que vai ser ministrada, o Senhor possa falar com cada um, em nome de Jesus. Amém. Pastor, é com o Senhor. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu convido os irmãos para abrir as vossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 37, que é o número
o capítulo 41 do livro de Gênesis, que é o tema da festa. E vamos estar lendo o versículo de número 38. E diz assim: e disse Faraó a seu servo: acharia um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Irmãos, podeis assentar, Deus pois abençoa. Em rápidas palavras, eu quero aqui estar agradecendo a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede estarmos mais uma vez reunidos nessa 11ª Madenac, para junto bendizer o nome do Senhor nosso Deus. Quero aqui estar louvando a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Aldair, juntamente com a sua esposa, que tem sido, é o nosso guia, nos ensinando a palavra do Senhor. Deus continue abençoando o nosso pastor, dando saúde e força a cada dia. Louvar a Deus pela vida também do vice-pastor, pastor Ilha, juntamente com toda a sua família. Também o segundo vice-pastor Antônio Basto e a sua família. Também o pastor Jean, com toda a sua família. E também o pastor Ailton e a sua família. Quero aqui também louvar a Deus pela vida também do liderança de mocidade, juntamente com toda esta mocidade forte. Deus continue abençoando todos vocês. Louvar a Deus também pela vida do meu pastor na Canabrava, pastor Antônio. E também louvar a Deus por toda a coordenação na pessoa do irmão Gesiel. Louvar a Deus também pela vida da minha esposa e toda a minha família que estão presentes, fazendo parte também desta festa, desta obra maravilhosa. Deus continue abençoando assim. Louvar a Deus pela vida de cada irmão presente, de cada pastores que vieram de outras congregações. Deus continue abençoando todos vocês. E para não sermos, amados irmãos, vamos estar falando nessa noite a palavra do Senhor. Nós vimos que o tema da festa, que fala sobre jovens cheios do Espírito para esta geração, nós podemos ver que é um tema por demais importante, propício e necessário para os dias em que estamos vivendo. Nós vamos ver que, como foi falado sobre a vida de José, que foi um jovem diferente no meio dos seus irmãos. Se você olhar o capítulo de número 47, o capítulo 37, aonde inicia ali, aonde começa a falar sobre a vida de José, falar sobre a sua trajetória, sobre o seu chamado e, por que não dizer, sobre o seu ministério. Nós vamos ver que a Bíblia fala que José ele trazia aos seus pais uma má fama dos seus irmãos. Logo a Bíblia nos leva a entender que José ele não pactuava com os erros dos seus irmãos. Era alguém diferente. Ele via os seus irmãos errando, mas ele não errava. Ele via os seus irmãos transgredindo, mas ele não transgredia. E isso nós vamos entender porque a razão, porque José era um homem, era um jovem cheio do Espírito Santo de Deus. A razão por que José era diferente, porque quem tem o Espírito Santo de Deus, ele sempre é diferente, mesmo que ele vai na contramão da lógica, mesmo que ele vai na contramão com o mundo, mas nós vemos que ele prefere agradar a Deus, permanecer fiel ao Senhor nosso Deus. Então isso mostra que José era cheio do Espírito Santo, porque o que mais caracteriza José como homem cheio do Espírito Santo não foi tanto as suas habilidades, ou seja, a sua capacidade de ter sonho, mas a sua vida
de comunhão, de obediência e de fidelidade adiante do Senhor nosso Deus. E quando falamos, amados irmãos, sobre o Espírito Santo, sobre jovens cheios do Espírito Santo, nós sabemos que estamos vivendo uma época aonde nós podemos ver que em muitos lugares, às vezes já falta, já a carência da presença de Deus, da presença do Espírito Santo de Deus. Mas nós louvamos a Deus, porque nesta noite, nesta abertura, nós já podemos ver o Espírito de Deus já começar a trabalhar no meio da juventude, a trabalhar no meio dos irmãos, a se mover na vida de todos aqueles que veio aqui, não por acaso, mas para sair mais cheio do Espírito Santo dessa 11ª Omadenac. E temos a certeza de que todos aqueles que veio aqui e que ainda virão com este propósito, sairão daqui renovado pela presença do Senhor nosso Deus. E eu estava meditando aqui aos irmãos, cada um representando as congregações, com uma labareda de fogo na mão, e nós temos a certeza que essas congregações, elas serão mais e mais incendiadas pela presença do Espírito Santo de Deus. Depois deste congresso, dessa festa, louvado seja o nome do Senhor. Mas, amados irmãos, eu quero falar nessa noite sobre os jovens cheios do Espírito Santo, mas em primeiro lugar, porque precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque nós temos a necessidade de ser cheio do Espírito Santo. Em primeiro lugar, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é responsável pela transformação de Deus na vida do crente, na vida daquele que serve a Deus. O Espírito Santo, ele tem essa responsabilidade de trazer essa transformação na vida do crente. É a razão, amados irmãos, porque José era cheio do Espírito Santo. Em primeiro lugar, José foi transformado pela presença do Espírito Santo de Deus. E logo nós entendemos que o Espírito Santo, a primeira obra que ele vai fazer na vida do crente, não é em primeiro lugar conceder a ele dom, não é em primeiro lugar dar a ele habilidade para cantar, para pregar, mas em primeiro lugar ele vem para trazer transformação na vida da pessoa. E uma vez transformado, uma vez que a pessoa é transformada por ele, aí então ele será usado para fazer a obra do Senhor. Aí então ele é usado para louvar. Aí então ele é usado para pregar o Evangelho do Senhor nosso Deus. O Espírito Santo, ele veio para transformar. Quando você lê o capítulo 1 do livro de Gênesis, versículo 1 e versículo 2, você vai ver que na obra da criação começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra porém era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Se alguém olhasse, logo quando o Senhor estava criando ali as coisas, criando ali a terra, alguém ia dizer assim: mas como está sem forma, mas como está tão vazio. Mas porém, aí nós vamos ver que o Espírito de Deus estava ali presente. Deus Pai não estava só, estava também o Deus Espírito Santo, estava também o Deus Filho, Jesus
presente na obra da criação. E quando a Bíblia diz que o Espírito de Deus movia sobre a face das águas, que o Espírito de Deus pairava, o que o Espírito estava ali? Ele estava dizendo: está sem forma, mas eu estou aqui para dar forma. Está vazio, mas eu estou aqui para preencher. Eu estou aqui para colocar todas as coisas do jeito que Deus Pai, Ele quer, aleluia. Então entenda isso, a obra do Espírito Santo na vida de cada crente é fazer com que a pessoa se torna, fique do jeito, da maneira que Deus quer, aleluia. Por isso, nesta noite, dê lugar ao Espírito Santo. Por isso, permita que o Espírito de Deus trabalhe na tua vida, aleluia, porque esta é a obra dele, trazer transformação, mudar a pessoa. Enquanto a pessoa está vazio, você percebe que ele vive do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, anda como ele quer, mas a partir do momento que a pessoa passa a receber na sua vida o Espírito Santo, ele começa a mudar o seu caráter, ele começa a mudar o seu jeito de falar, ele começa a mudar o seu jeito de andar, ele começa a mudar a sua vida por completo. É a obra do Espírito Santo, é o trabalhar do Espírito Santo na vida da pessoa. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, aleluia. É isso que o Espírito vem fazer. Nós podemos meditar no capítulo 16 do livro de João, quando Jesus ele está chegando ao final do seu ministério, quando Jesus está para concluir a sua obra na terra. Então Jesus ele chama os seus discípulos e ele vai dizer ao discípulo que era necessário ele retornar para o Pai, ele voltar de novo para os céus de glória. Porém, o discípulo agora vai ficar resmungando, vai ficar reclamando, porque Jesus era tudo para ele. Se tinha um problema difícil, Jesus resolvia. Se vinha uma luta, uma tempestade, Jesus acalmava. Então Jesus estava sempre na frente, resolvendo tudo. O discípulo agora fica a perguntar: o que será de nós? Jesus então vai dizer a ele, com eles: convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá, mas todavia, se eu for, enviá-lo-ei, e quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Agora perceba que Jesus não vai dizer, em primeiro lugar, que o Espírito Santo vem para dar dons. Ele vai dizer que ele vem para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Alguém pode dizer assim: ah, mas ele está falando do mundo, está falando daquele que não serve a Deus. Mas agora imagina se até o mundo precisa e é convencido por Deus. Agora imagina quem é crente, precisa muito mais de ser convencido pelo Espírito Santo do Senhor nosso Deus, aleluia, para poder agradar e ser verdadeiramente um servo do Senhor nosso Deus, aleluia, glória a Deus. Então, amados irmãos, essa é a obra do Espírito Santo na vida do crente. Mas tem uma coisa: o Espírito Santo ele vai tirar do mundo crente, ele vai tirar do jovem que serve a Deus os desejos, os prazeres pelas coisas do mundo. Mas tem uma coisa, entenda isso, jovem, nessa noite: o Espírito Santo não vai deixar
deixar você só. O Espírito Santo não vai deixar você vazio. O Espírito Santo, ele vai trazer em você como recompensa uma comunhão genuína com Deus. Ele vai trazer em você uma alegria que o mundo não oferece. Ele vai trazer em você uma graça que o mundo não pode oferecer. É a obra do Espírito Santo. Aleluia. Você percebe que quando no capítulo 4 do livro de João, quando Jesus está ali pregando para a mulher samaritana, aquela mulher ali na beira do poço de Jacó, Jesus vai falar para ela no capítulo 4, versículo de número 14, que se era aquela água que ela estava tirando daquela fonte ali, daquela cisterna ali, ela poderia tomar ela e voltaria a ter sede, teria que voltar de novo para tomar água novamente. Mas Jesus vai dizer a ela: porém aquele que tomar da água que eu lhe der, esse nunca mais terá sede, porque a água que eu vou dar para vocês, que eu vou dar para eles, farão neles uma fonte que jorra para a vida eterna. Glória a Deus, aleluia, oh glória. Então, amados, entenda isso nessa noite. A alegria de fora do mundo é uma alegria passageira. A alegria que o mundo oferece, ela vem e vai embora rapidamente. Os prazeres do mundo passam, as coisas do mundo passam, mas porém aquele que serve o Senhor, há dentro dele, mesmo passando luta, mesmo passando dificuldade, mas há em si, na sua alma, há uma fonte jorrando, há uma fonte inesgotável, há uma fonte que não seca. Glória a Deus. Por isso, nessa noite, aleluia, eu convido nessa noite, no nome de Jesus, a todos os jovens que vierem a esta Madenac, saia daqui mais cheio do Espírito Santo. Você vai ter a oportunidade, aleluia, de ouvir Deus falar. Você vai ter a oportunidade de ver o Espírito Santo oferecer para você algo na tua vida que somente os céus têm para dar. Então aproveita, aleluia, esta oportunidade que Ele dá para você. Louvado seja o nome do Senhor. E saia daqui, aleluia, mais cheio dele. Glória a Deus. Então, amados irmãos, eu disse que o Espírito Santo, em primeiro lugar, ele transforma, aleluia. Em segundo lugar, porque precisamos ser cheios do Espírito, porque o Espírito Santo, ele traz revertimento espiritual. O Espírito Santo, ele vem para revertir o crente com poder. Ele vem para revertir o crente espiritualmente falando. E quando eu falo sobre revertimento, dentre os muitos benefícios que o revertimento do Espírito traz na vida do crente, eu destaquei pelo menos 2 benefícios, aleluia, deste revertimento. O primeiro benefício é a proteção, aleluia. Sempre no meio da caminhada, sempre nessa trajetória, vai ter levante, vai ter luta, vai ter guerra, vai ter peleja, mas porém, aquele que é revestido pelo Espírito Santo de Deus, vai ter de Deus a proteção, vai ser protegido pelo Senhor, protegido contra os ataques, protegido contra as lutas, protegido contra o pecado, protegido contra o mundo. É a proteção do Espírito de Deus na vida daquele que é revertido pelo Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo também, ele traz capacitação. O Espírito vem também para capacitar o crente, para dar ao crente habilidades, poder, capacidade para fazer a obra de Deus, para trabalhar na obra do Senhor, nosso Deus, aleluia. Eu tenho a certeza que cada um que veio aqui sairá daqui mais capacitado para fazer a obra de Deus aonde você for, na congregação
congregação, para onde você for, o Espírito de Deus vai te dar mais capacidade, o Espírito de Deus vai te dar mais poder neste congresso, glória a Deus. Então que Ele dá capacidade, meus queridos irmãos. Quando eu falo sobre capacitação, eu me lembro de um jovem chamado Davi, é um dos jovens mais pregados da Bíblia Sagrada. A Bíblia fala que quando Davi é ungido rei de Israel, depois de Deus rejeitar Saul, a Bíblia diz que agora o profeta Samuel, ele unge Davi, ele derrama o azeite na cabeça de Davi, e quando ele derrama o azeite sobre Davi, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo apossa da vida de Davi. A palavra apossa aqui significa toma posse. Logo Davi passa a ser uma propriedade exclusiva de Deus, exclusiva do Espírito Santo de Deus, aleluia. Quem é cheio do Espírito Santo, ele não é mais dono de si, ele não manda mais em si, ele passa a ser propriedade do Espírito Santo de Deus, aleluia. Então não tem essa de alguém dizer, eu faço o que eu quero, eu ando por onde eu quero, eu mando em mim. Não, você não manda mais em você. Mandava quando estava no mundão, mandava quando estava lá fora, mas quando aceitou Jesus, quem manda em você é o Espírito de Deus. Só vai aonde quer, só faz o que Ele quer, só canta o que Ele quer, só pega o que Ele quer. Ele é próprio, você é propriedade dEle. Aleluia, glória a Deus. Então o Espírito Santo aposta de Davi. Então eu vejo, amados irmãos, que aqui ele vai dar capacidade a Davi, porque quando você lê o capítulo 17 do livro de 1 Samuel, a Bíblia fala que Davi, ele não consegue ver o povo de Deus sendo desafiado, e ele então sai à batalha contra o gigante que pelejava, que desafiava o exército de Israel. E quando Davi sai a pelejar, o gigante Golias bem armado, o gigante Golias com todas as armas capazes da época que podia vencer uma guerra, mas o gigante olhava para Davi, o que é que ele via? Ele via simplesmente um menino destreinado, ele via simplesmente um menino com uma funda, com uma pedra na mão. Ele olhava com olhar carnal, aleluia. Mas porém Davi, aleluia, ele tinha em sua vida o revestimento espiritual, glória a Deus. E quem é cheio do Espírito Santo, ele é dessa natureza. Alguém olha para ele e vê, não tem aparência, não tem habilidade, não tem capacidade. Mas quem diz que a capacidade do crente é da terra, quem diz que a capacidade do crente é homem que dá. Capacidade de crente jovem, ela vem do alto, ela vem de Deus, ela é do Espírito Santo de Deus, aleluia, oh glória. E não vai depender de outra pessoa para você receber capacidade aqui, vai depender só de você e Ele, só de você e Ele. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, aleluia. Davi recebe capacidade, e a Bíblia diz que então ele consegue vencer uma peleja. A Bíblia diz que uma espada tivesse na sua mão, porque revestimento espiritual de Deus na vida dele, aleluia. Então esse aqui é a obra que o Espírito Santo de Deus faz na vida do crente. Mas entenda uma coisa, eu quero falar, meus queridos, em segundo ponto, como ser cheio do Espírito Santo. Como é que nós nos enchemos do Espírito Santo de Deus? Em primeiro lugar, a primeira exigência para ser cheio é a oração, é nós orarmos a Deus. A oração, ela traz o Espírito Santo na vida do crente. Vamos para a palavra, vamos para a Bíblia, aleluia. Quem é que não gosta da palavra? Quem é o crente que não gosta de Bíblia? A Bíblia para nós é o alimento espiritual. Então quando eu digo que a oração, logo
Logo você pode meditar. Quando Jesus é levado assunto ao céu, a Bíblia diz que lá no monte da Galileia, lá na descida do monte das Oliveiras, melhor dizendo, a Bíblia diz que Jesus, ele sobe ao céu. O discípulo está com ele, o discípulo está reunido com Jesus ali no monte das Oliveiras. Quando Jesus sobe, aleluia, mas deixa a promessa do derramamento do Espírito. Jesus deixa a promessa que mandaria o Espírito para eles, glória a Deus. Então o discípulo agora, ele vai voltar do monte das Oliveiras para Jerusalém. A Bíblia fala que a distância de um sábado, ou aproximadamente 1 quilômetro. E o que me chama a atenção é que eles tinham profissão, mas quando eles voltam, eles não vão à sua profissão. Quem era pescador não vai pescar, quem era cobrador de imposto não vai cobrar imposto, porque para eles havia algo mais importante para eles buscar. Para eles tinha coisa mais importante que eles precisavam receber primeiro. Nós estamos vivendo uma época onde muitas pessoas aceitam Jesus e ele não sabe que a coisa mais importante que ele precisa buscar é ser cheio do Espírito Santo. Tem muita pessoa com muito tempo na igreja, mas o que ele está pedindo, pastor Ailton? Às vezes pede carro, às vezes pede casa, às vezes pede um bom emprego, às vezes pede prosperidade, mas está deixando de buscar a coisa mais importante, que é ser cheio do Espírito Santo, que é ser batizado com o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Eu nasci no evangelho, pastor Aldair, mais ou menos na década de 80, eu já era crente, já servia a Deus. E naquele tempo, na década de 90, aleluia, o maior pedido que fazia na igreja, a maior desejo dos crentes era ser batizado com o Espírito Santo, pastor Jean, e falar línguas estranhas. Aleluia, glória a Deus. Mas nessa noite, nesta Madenac, eu creio que essa sede, esse desejo de ser batizado, de ser cheio do Espírito Santo, vai acender em muitos corações aqui, porque quem vai colocar essa chama não é o pastor Aldair Gonçalves, não é o pastor William, não é o pastor Antônio Basto, não é o pastor Jean, mas é aquele que nós estamos falando dele, é aquele que nós estamos pregando sobre ele. É ele que vai acender essa chama ardente, esse desejo de sermos revertidos, de sermos cheios da presença dele sobre a nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Volte a pedir poder, volte a orar pelo poder, volte para pedir a ser cheio, volte a pedir para ser batizado com o Espírito Santo, volte a pedir para falar línguas estranhas, volte a pedir para ter graça de Deus na vida, volte a pedir para ter dom de visão, volte a pedir para ter dom de curar, volte a pedir para ter dom de profetizar, volte a pedir a ter unção de Deus. Deus vai mandar na vida dos sedentos, Deus vai mandar na vida dos sedentos. E o que é que ele vai mandar? Ele vai mandar poder, ele vai mandar graça, ele vai mandar dons, a nova aliança de combinado, a de testemunhar o sobrenatural de Deus, mais ainda, mais ainda, mais ainda, mais ainda, mais ainda. E o Espírito está aqui nessa noite. Aquele que eu prego sobre ele, é impossível falar sobre ele e ele não está presente. É impossível nós fazer uma oferta como essa, aleluia, com toda humildade e dedicação, e o Espírito Santo de Deus não vir, aleluia. Por isso eu tenho a certeza que ninguém que veio para receber sairá daqui de mão vazia. Deus tem mais para a tua vida.
Deus tem mais para a nova aliança, Deus tem mais para o Mandenac, Deus tem mais para a tua vida, jovem. Ele tem poder para a tua vida. A Bíblia diz que o discípulo vai, eles descem do monte para Jerusalém, sobe lá para o cenáculo, e a Bíblia diz que eles vai reunir, todos unidos em oração, e a oração deles não era por outra coisa, mas era dizendo: Pai, manda, Pai, a promessa, manda, Pai, o batismo, manda, Pai, o poder do céu, manda, Pai, a glória do céu. Era a oração dos apóstolos, era a oração dos discípulos, era a oração das mulheres que estavam reunidas com eles, era a busca pela presença, pelo derramamento do Espírito Santo. Aí quando você olha o capítulo 2, Jerusalém está incerta. A Bíblia diz que por todo lado varões judeus de todas as nações da terra estava habitando em Jerusalém naqueles dias, estava permeando Jerusalém. Aí Jesus, pastor Ailton, faz assim, Jesus vai dizer assim: é no meio dessa grande multidão, desse povo aí que está no meio de Jerusalém hoje, que eu vou mandar o Pentecoste, que eu vou mandar o poder, para eles saberem que eles desfrutam de coisa terrena, mas a minha igreja desfruta de coisas celestiais. Aleluia. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus desce sobre eles como o som de um vento veemente, impetuoso, enche toda a casa. Aleluia, glória a Deus. Eu já vi pregador pregando que o vento veemente, impetuoso. Eu já vi pregador famoso pregando e dizendo que esse veemente, impetuoso é o vento que vem do Espírito para fazer bagunça. Errado, o Espírito não faz bagunça, ele arruma a bagunça. Aleluia. O Espírito não desmantela, ele conserta. O Espírito de Deus não traz desordem, ele traz ordem para o meio do seu povo. Se traz desordem, não é Espírito. Se traz bagunça, não é Espírito. Se faz coisa errada, não é Espírito. Espírito é ordenado. Oh, glória. É por isso que você vê essa ordem nessa noite aqui. É o Espírito de Deus trazendo. Mas o som de um vento veemente está falando da autoridade que ele tem, está falando do poder que ele tem, está falando da força que ele tem. É para os discípulos entender que o Espírito que Jesus estava mandando não era menor do que ele, mas tinha o mesmo poder, tinha a mesma autoridade, tinha o mesmo capacidade de operar no meio do seu povo. Aleluia. E a Bíblia então vai dizer que o povo começa a receber o Espírito, os começa a falar novas línguas, e o som começa a correr por toda a cidade. Tem muita pessoa que ele é crente, mas ele tem vergonha de falar língua. Se tiver alguém descrente perto dele, ele tem vergonha de dar lugar ao Espírito. Se tiver alguém, uma multidão que não serve a Deus perto dele, ei rapaz, eu só vou deixar de dar glória a Deus se eu ver alguém maior do que Jesus sentado do meu lado. Ei, eu só vou deixar de falar língua se eu ver alguém maior do que Jesus na festa onde Jesus ainda está presente. Mas enquanto o seu maior ser Jesus de Nazaré, eu vou falar língua, eu vou dar lugar, eu vou deixar Deus me usar. Deixa ele te usar. Ele é o maior, fala línguas, ele é o maior, profetiza, ele é o maior. No mínimo, as pessoas que vêm para
para a igreja, mesmo que eles ainda não faz parte da igreja, mas no mínimo ele já sabe como é que é o andamento do culto. Ele já sabe que o culto aqui não é como ato fúnebre. Ele já sabe que aqui não está velando defunto, não. Então aqui a alegria de Jesus que morreu, mas ressuscitou, está vivo, está vivo, está vivo. Então, a oração, ela traz a presença do Espírito. É a oração que traz a glória do Espírito para o nosso meio. Oh, glória a Deus. A Bíblia fala, amados irmãos, que um certo dia, pastor Jean, capítulo 19 de Atos, Jesus chega, ou melhor dizendo, Paulo chega lá em Éfeso, e Paulo vê que os cultos lá em Éfeso começava frio, terminava gelado, começava sem glória e terminava sem poder. Paulo via que os hinos que louvava, Jesus não fazia presente, a unção não estava na vida dos cantores. Ele viu que os pregadores que pregava frio. Aí Paulo, que mesmo sendo um teólogo, Paulo mesmo tendo grande conhecimento, mas não perdeu a presença do Espírito, Paulo agora pergunta para ele: em que vocês sois batizados? Eles vão dizer: nós fomos batizados no batismo de João. E Paulo vai perguntar: vocês não são batizados com o Espírito Santo? Ele vai responder uma pergunta, uma resposta, aleluia, estarrecedora, mas que talvez combina com pessoas na nossa atualidade. Eles vão dizer: nós nunca nem ouvimos falar que haja o Espírito Santo. Aleluia. O que tem de pessoa indiferente com o Espírito Santo, o que tem de pessoa sem intimidade com o Espírito Santo. Mas se você está aqui, é para você, rapaz. Volta a ter intimidade com Ele, volta a conversar com Ele, volta a falar com Ele. Porque quando Paulo ora, o Espírito desce sobre ele. A igreja que era fria é incendiada pelo Espírito. A igreja que não tinha línguas estranhas volta a falar língua estranha. A igreja que não tinha profecia volta a ter profecia. A igreja que tinha pregação morna tem pregação eloquente, tem pregação cheia de Deus, tem pregação cheia do Espírito. A oração traz o Espírito Santo de volta. Ora calamanda suricanda rabagai. Raiomindefanda rebacanda ravassúria. Olha o que é que Charles Spurgeon dizia. Ele dizia que o sucesso do ministério dele é porque ele trabalhava de joelho, ele trabalhava na oração. Aí Charles Spurgeon dizia assim, que a confiança maior dele não estava nas suas bibliotecas de livro, não estava no seu autoconhecimento, mas estava no seu oculto, no seu segredo com Deus, na sua vida de oração, na presença do Senhor. Deus, aleluia. Então Charles Spurgeon estava desprezando o conhecimento. Não, ele estava dizendo: não adianta conhecimento sem poder, não adianta conhecimento sem graça de Deus. O mais importante é o que tem aqui esta noite: é presença de Deus, é poder de Deus, é unção de Deus. Oh glória! Oh glória! Na última reunião trimestral, o pastor ensinou para nós, dizendo: ei, obreiros, não tenha tanta preocupação de trazer conhecimento, coisa nova. Ele disse assim: mas traga os céus, traga os céus, traga os céus, traga os céus, traga os céus para dentro, traga o céu para a mensagem, traga os céus.
Quem opera é os céus. Quem opera é os céus. Quem opera é os céus. Quem opera é os céus. Andarabashurikandarabagay. E o Espírito de Deus está aqui essa noite. Aleluia. Mas para concluir a mensagem, porque as horas já findou. Aleluia. Esse Espírito Santo que começou no dia de Pentecoste, ele não parou somente no dia de Pentecoste. Ele vem acompanhando a igreja, aleluia, no decorrer da sua trajetória. Ele vem acompanhando até o ano 1910, quando ele inicia lá em Belém do Pará, nas Assembleias de Deus. 100 anos já se passou. O Espírito de Deus, aleluia, em pleno ano 2026, no Congresso da Umadenac, na União de Jovem, o Espírito de Deus ainda está aqui, ainda está enchendo, ainda está impactando. Toma posse dessa palavra essa noite, toma posse dessa palavra essa noite, e saia nessa noite, saia deste congresso impactado por ele, revestido por ele. Calai cheira mandaraia sou andaramanda ravassura mandarabagaia. Quem sabe que ele está aqui nessa noite? Quem sabe que ele está aqui essa noite? Ei calabachara mandarabagai. Eu quero nessa noite aqui convidar a primeira pessoa que quer aceitar Jesus como Salvador da tua alma. Oremaço e decalamanto, o Espírito de Deus, ele quer te salvar nessa noite. Lá na igreja primitiva, quando o povo chegou lá, Pedro disse assim: esse povo não está embriagado, essa língua que vocês estão vendo é o derramamento do Espírito. A Bíblia diz que 3.000 almas se converteu a Cristo. Aonde está a primeira pessoa que quer aceitar Jesus como Salvador da tua alma aqui? Aonde tem alguém para Jesus aqui nessa noite? Levante a tua mão em sinal. Jesus está te chamando essa noite. Aonde tem alguém para Jesus? Aonde tem alguém para Jesus essa noite? Levante a mão, vem aqui na frente. A igreja vai orar por você. Se porventura não tem, Deus abençoe. Conceda outra oportunidade que nós não garantimos. Nós poderemos não concluir nem mesmo esse congresso do jovem, porque hoje mesmo a trombeta pode tocar e a igreja vai festejar na Canaã celestial. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus continue abençoando a todos. Deus continue abençoando o pastor Elisvaldo, que pregou a palavra. Amanhã estaremos dando continuidade. Amanhã, às 8 horas da manhã, estaremos aqui dando continuidade no congresso. E ao meio-dia paramos para o almoço. Às 2 horas da tarde voltamos novamente, até às 5 horas da tarde. Às 5 horas da tarde paramos para o jantar. Nós jantamos e ajeitamos, voltamos para as 7 da noite, nós começar novamente. E nós queremos convidar a todos vocês, nossos amigos,
nossa alegria de vocês estar conosco nessa festa. E às 9h30 da noite, amanhã, nós vamos estar finalizando. No domingo, às 8 horas da manhã, vamos voltar a ter início novamente ao culto, que é o de encerramento. E a meio-dia, nós vamos finalizar este congresso. Então vocês são nossos convidados para continuar conosco festejando, tá bom? Deus abençoe todos vocês, as autoridades aqui presentes. Nosso muito obrigado pelo apoio que vocês têm dado para a igreja. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. A nossa alegria é muito grande e que Deus continue abençoando de uma forma maravilhosa. Aos nossos irmãos que nos visita, pode estar vindo conosco também, continuar juntamente com essa juventude a louvar ao nome do Senhor. Quero dizer para os irmãos que ainda não jantaram, também nossos amigos, que ainda tem janta, tá? Logo após se terminar, aqueles irmãos que ainda não jantaram, também os nossos amigos, ainda tem janta para os irmãos e para os nossos amigos, tá? Você não vai pagar nada para jantar, viu? Você pode ir lá e você vai jantar. Que Deus abençoe você. Nosso muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Que dê uma noite de paz para todos vocês. Convido a todos a se colocar sobre os pés.